Apocalipse 3:13. Diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Nós sabemos que os ventos contrários, eles nos fazem de verdade voar mais alto. O avião, ele voa com o atrito do vento. Então o vento contrário, ele faz a gente voar mais alto. Quanto mais alto voamos, mais perto estamos de Deus. A época que a igreja mais cresceu, foi a época que a igreja mais sofreu. C.S. Lewis diz uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Os discípulos de Jesus todos eles foram homens comuns, simples, a maioria deles sendo pescadores, que sofreram muito e tiveram destinos extraordinários. Seus nomes ficaram marcados na história da humanidade. Alguns deles escreveram livros que estão dentro da palavra de Deus, marcados para sempre. A palavra de Deus conta a história deles até o livro de Atos, que foi a atitude dos apóstolos, e depois as cartas que muitos deles escreveram. Mais de 70% do Novo Testamento foi escrito por um que não foi discípulo direto de Jesus, não foi um dos 12 apóstolos, mas conheceu Jesus depois, que foi Paulo. Ele escreveu cerca de 70%. Mas os outros livros foram escritos por João, por Pedro, Tiago, entre outros que caminharam, Mateus, escreveu dos evangelhos, entre outros que caminharam com Jesus. Esses caras, depois que Jesus partiu, a igreja começou por eles. E esses caras se espalharam entre a Ásia. E foram perseguidos cruelmente. Por volta do ano 40 depois de Cristo, assume o Império Romano um homem chamado Nero. Nero foi um homem cruel. Colocava cristãos no Coliseu. E o stand-up da época era cristãos sendo mortos por leões. E todos davam risadas. Nero queria construir uma nova Roma. Um dia ele botou fogo em Roma. E contam historiadores que botou a culpa nos cristãos. Os caras sofreram por causa de Jesus. Mas foi a época que eles mais cresceram. O evangelho crescia, se expandia. E quanto mais aqueles caras apanhavam, mais perto eles estavam de Deus. Você pode notar, a época que você mais fica perto de Deus são os momentos que você mais sofre. Concorda comigo? São os momentos que nós estamos mais vulneráveis. São nos momentos que nós nos sentimos quebrantados. Porque a Bíblia diz: perto está o Senhor daquele que tem um coração quebrantado e contrito. O Senhor não desprezará. Então nesses momentos nós estamos perto de Deus. Por volta do ano 80 depois de Cristo, assume o Império Romano um homem chamado Domiciano. Foi o imperador romano. Ele conseguiu ser mais cruel que Nero, considerado o segundo Nero. Nessa época, todos os discípulos dos 12 apóstolos, 11 deles já haviam morrido. Todos mortos pelo martírio. Alguns deles foram crucificados, outros mortos à espada, outros apedrejados. Pedro, quando foi crucificado, falou assim: eu não sou digno de ser crucificado como Jesus, me crucifica de cabeça para baixo. E conta-se que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. O único deles que não havia morrido, que já chegou no estágio mais velho, foi João, o discípulo do amor, João. João então era pastor da igreja em Éfeso, na cidade de Éfeso. João era o pastor da igreja em Éfeso. Estava ali João, tranquilo. Pensou: eu acho que eu não vou morrer igual a eles. Até que Domiciano sabia que ele era o único discípulo de Jesus que estava vivo. Deportou João para uma ilha chamada Pátimos. A ilha de Pátimos. Então João, que pensava que estava tudo certo, pensou assim: poxa, olha que maneira boa de eu terminar minha vida. Numa ilha vulcânica. Uma ilha do mar Egeu, vulcânica, lugar terrível. Não era uma ilha como Florianópolis. João podia pensar: pô, vou virar pescador, meus últimos dias de vida, né? Eu posso agora pescar tainha. Vou viver tranquilinho o resto. Não, só que não, era uma ilha cruel, terrível, era sinistro que João passou. Então João foi deportado para aquela ilha. E João pensou: poxa, que maneira legal de eu terminar minha vida. Abandonado, sozinho. Bom, ele poderia ter pensado isso. Eu não sei, a Bíblia não diz. Mas eu imagino João pensando essas coisas, sendo deportado. Mas João mal imaginava que naquele momento ele iria viver a maior experiência da vida dele. João não poderia pensar que naquele momento ele iria encontrar com Jesus
glorificado, o Jesus ressurreto, o Jesus poderoso. Ele iria viver, iria ter a maior experiência. João não poderia imaginar que ele iria receber uma revelação tão poderosa, que foi o livro de Apocalipse, a carta às 7 igrejas do Apocalipse, que é o livro Revelação, que é o último livro da palavra de Deus. João recebeu uma experiência que marcou e mudou a vida dele para sempre. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Não importa o que tenha acontecido com você, não importa se você ainda não viveu os planos de Deus, mas se você estiver na direção de Deus, você não irá morrer enquanto os propósitos do Senhor não se cumprirem na sua vida. Amém? Esteja onde Deus quer que você esteja fazendo a vontade do Senhor, por mais que você não veja ao seu redor motivos que te fazem continuar. Imagina João vendo todos os seus companheiros sendo mortos. Imagina João passando a maior perseguição de todos os tempos. Domiciano cometeu um genocídio dos cristãos na época. João não experimentaria talvez uma experiência tão grande como essa, de encontrar Jesus poderoso e glorificado, de ter uma revelação tão profunda na vida dele. A Bíblia diz que João foi levado para a ilha de Patmos. De repente ele viu uma voz poderosa que falava como trombeta atrás dele. João olhou para trás para tentar, livro de Apocalipse capítulo 1, para tentar olhar quem falava com ele. Ele não conseguiu ver, ele viu 7 candelabros de ouro, mas de repente lá no meio dos candelabros, a Bíblia fala que lá estava Jesus, um Jesus poderoso. É interessante porque o Jesus que João viu não é mais aquele Jesus homem, simples. Não mais aquele Jesus que ele ficou chorando aos seus pés na cruz, mas um Jesus que venceu a morte. Não mais aquele Jesus crucificado, mas um Jesus vivo e glorificado. Seus cabelos não estão mais sebosos, sujos de sangue, mas a Bíblia diz que os seus cabelos são brancos como a neve. Os seus olhos não estão mais vermelhos, caídos, mas são como chamas de fogo. Os seus pés não estão mais encolhidos e furados, mas a Bíblia diz que os seus pés são como um bronze polido. A sua voz não é mais voz fraca, cheia de sede, mas uma voz de muitas águas. Da sua boca sai uma espada afiada, e do seu rosto, agora não é mais um rosto abatido e sofrido, com marcas, mas a Bíblia diz que o seu rosto brilha como o sol. Um Jesus poderoso, um Jesus que está nos esperando, um Jesus que guardou um lugar para nós na glória, um Jesus que fala para você: filho, as aflições desse tempo presente não serão comparadas com a glória que nos será revelada. Um Jesus que disse: eu estou preparando um lugar para vocês na glória. Esse Jesus que João viu, e é esse Jesus que nós vamos encontrar um dia.